Oi, tudo bem? Eu sou a Elaine, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre espiritualidade e práticas terapêuticas que tornam a nossa vida muito mais leve e feliz. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, clica aqui no botão de se inscrever, já curte esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? Fica também até o final e conheça os outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. No vídeo de hoje, eu quero falar a respeito da ferida emocional da rejeição, né? Então, muitas vezes nós vivenciamos situações, principalmente durante a nossa infância, e que no nosso inconsciente foi registrado como rejeição, né? Então, nós sabemos que os nossos pais fizeram o melhor que podiam na nossa criação, né? Nos deram aí tudo que eles poderiam, né, nos oferecer, mas muitas vezes a criança, ela tem uma sensibilidade maior, né? Então, eventualmente, às vezes, situações em que a mãe não pôde dar a atenção que a criança esperava naquele momento, pode ter sido registrado no nosso inconsciente como sendo uma rejeição. E nesse caso, gente, muitas vezes essas feridas emocionais, elas crescem com a gente, né? Além das situações em que realmente ocorreu uma rejeição, né? Então, muitas vezes situações de separação entre os pais também pode ser interpretado pela criança como uma rejeição, né? Às vezes o fato dos pais criticarem duramente essa criança, serem muito rigorosos, muito exigentes, compararem essa criança com outras crianças que são mais aplicadas na escola, que têm um desempenho superior em algum aspecto, né, na escola ou até em outras situações, pode gerar no inconsciente essa ferida emocional de rejeição. E qual que é a interferência disso na vida adulta? Muitas vezes essas experiências, elas são arquivadas dentro do subconsciente e ao longo aí da vida dessa pessoa, né, que vivenciou essas situações na infância, ela pode acabar se reconectando com situações que fazem ela vivenciar essa experiência vez após vez. Então, muitas vezes em relacionamentos, né, ela traz situações de rejeição, às vezes em trabalhos mesmo, né? Então, às vezes, claro que na questão do trabalho em si, muitas vezes nós não seremos escolhidos, né? Então, pode ser situações em que ocorra uma seleção, né? Então, se nós não temos essa ferida da rejeição, nós enxergamos aquilo da forma mais objetiva possível, que é, bom, esse trabalho não era para mim, virá uma nova oportunidade para mim, então eu vou continuar me empenhando, né, para aprimorar o meu perfil aí, para buscar outras oportunidades. Agora, se a gente tem essa ferida da rejeição registrada no nosso inconsciente, nós vamos enxergar aquilo de uma forma desmotivadora, como se nós não fôssemos bons o suficientes para aquela oportunidade, né? E aí gera todo aquele sofrimento emocional mesmo, aquela dor emocional, aquele gatilho, né? Então, essa é a palavra, né? Existem situações, às vezes, quando nós temos uma ferida emocional, as situações que ocorrem aí podem nos trazer gatilhos para o sofrimento emocional, porque nós acabamos nos sentindo como nós nos sentíamos quando éramos pequenos mesmo, né? Naquela situação de rejeição em que nós não tínhamos como nos posicionar, como mostrar o nosso valor, né? Nós acabamos por nos sentirmos insuficientes, desvalorizados, né? Por conta dessa experiência de rejeição. Às vezes, pessoas que têm essa ferida emocional da rejeição, muitas vezes acabam se conectando e se aproximando de outras pessoas para ter um relacionamento e vivenciar essa rejeição vez após vez, né? Enquanto a gente não cura essa ferida emocional dentro do nosso inconsciente, nós continuamos, é como se tivesse que rever o mesmo filme vez após vez, né? Então, de formas diferentes, nós acabamos vivenciando situações em que essa ferida se manifesta e engatilha esse mesmo sofrimento emocional, tá? Então, e qual que seria o caminho realmente para nós nos tornarmos imunes, né, a essa rejeição e curar, e como que a gente conseguiria curar essa ferida emocional? Claro que é um processo, tá, gente? Não existe milagre quando a gente fala de uma cura emocional,
né, de uma ferida tão antiga, né? Não existe aí nada que faça a gente virar uma chave instantânea. Tudo é um processo. É por isso que eu falo para vocês da importância da gente persistir nas práticas terapêuticas, persistir no exercício da nossa espiritualidade, na conexão mesmo com a nossa alma, com a nossa centelha divina, com a nossa espiritualidade, seja qual for a sua fé, né? É importante a gente ter persistência, perseverança, né, e consistência, né, para que a gente possa ter um resultado positivo, tá? Mas falando mesmo desse processo de cura que eu quero abordar com vocês, e se nós pudéssemos associar o Ho'oponopono, que é uma prática extremamente libertadora, com a EFT, né, que é a técnica de liberação emocional. Foi isso que eu fiz, né, que eu fiz comigo também, com algumas clientes, e nós tivemos resultados muito positivos, especialmente relacionados a feridas emocionais, e é o que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então, como que é feita essa associação? Se você já assiste os meus vídeos, você já sabe o que é a EFT, né? A EFT, essa técnica de liberação emocional, é a acupuntura sem agulhas, na qual nós fazemos toques, né, suaves, nos centros de energia do nosso corpo, que são chamados também de meridianos, conforme a medicina tradicional chinesa, tá? Então, é uma prática que é extremamente profunda e que vai nos auxiliar a potencializar esse resultado de liberação emocional se nós associarmos com o Ho'oponopono, tá? E é o que eu quero trazer aqui, vou praticar aqui com vocês. Então, nós vamos iniciar a nossa prática agora, e eu quero que, para que a gente possa iniciar essa prática, eu quero que você feche os seus olhos, respire fundo, faça uma respiração profunda. E eu quero que, ainda com os olhos fechados, você pense em uma experiência de rejeição que você vivenciou. Pode ser uma experiência de infância, tá? Mas pense na primeira experiência de rejeição que você vivenciou, que você sentiu a dor dessa ferida emocional. Eu quero que você se conecte com essa lembrança. Uma vez conectado com essa lembrança, eu quero que você classifique aí, internamente com você, de 1 a 10, qual o nível de dor que essa lembrança te traz, que essa memória te traz. Esse questionamento, gente, referente ao nível de dor de 1 a 10, é importante porque eu quero que você também se faça essa pergunta ao final da prática, para que você possa ter um parâmetro do quanto essa prática te ajudou, neste momento, a iniciar esse processo de cura. Lembrando que você pode fazer essa prática outras vezes, você pode assistir esse vídeo outras vezes e pode ir pausando no momento em que eu for fazendo a prática, né, para que você possa repetir esse processo de cura que nós vamos fazer aqui, tá? Agora que você já se conectou com essa memória, nós vamos trabalhar este sentimento de rejeição que essa memória te trouxe, tá? Então, como que nós vamos fazer? Eu vou falar as frases de cura, vou falar as frases falando realmente sobre a dor, né? Sobre sentimentos que são aflorados relacionados com a rejeição. Vou falar as frases do Ho'oponopono e, à medida em que eu for falando essas frases, eu vou tocando nos meridianos, fazendo o toque, né? Então, o toque aí da EFT é como se fosse aí, toque com as pontas dos dedos, tá, gente? Com suavidade. E você vai tocando nesses pontos e vai repetindo as frases, tá? Então, à medida em que eu for tocando os pontos, você também vai tocando os mesmos pontos e vai repetindo as mesmas frases que eu vou passando aqui no vídeo para você, tá? Então, vamos iniciar o exercício. Eu me sinto rejeitada. Há muito tempo eu me sinto rejeitada.
Mas mesmo me sentindo rejeitada, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu me sinto rejeitada. E a rejeição me traz uma dor enorme, antiga, cortante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de me sentir rejeitada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de me sentir insuficiente. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de me comparar com os outros. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de todas as vezes em que eu achei que eu não poderia ser amada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de todas as vezes que eu não me senti digna de amor e de ser amada. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de todas as vezes em que eu vivenciei situações de rejeição. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias em que eu me senti inferior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de todas as vezes que eu não consegui dizer não, com medo de ser rejeitada. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de todas as vezes que eu aceitei abusos por medo de ser rejeitada. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de todas as vezes em que eu achei que eu não era capaz de fazer algo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim as memórias de todas as vezes em que eu nem tentei, com medo de fracassar, mas eu me senti um fracasso. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo em mim todas as memórias de todas as vezes em que eu não me amei e eu me rejeitei. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu agora cansei de me rejeitar. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu cansei de me diminuir, acreditando no que falaram sobre mim. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata.
Eu reconheço que eu tenho valor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me amo completamente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me amo do jeito que eu sou. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu não preciso mais viver situações de rejeição, porque eu me aceito completa e profundamente do jeito que eu sou. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E eu me amo completa e profundamente do jeito que eu sou. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu libero essa memória de rejeição e eu transformo esse sentimento de dor em amor. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. No amor mais poderoso que existe. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. O meu amor por mim mesma. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E eu me amo e me acolho. E me aceito completa e profundamente. E me olho com olhos de compaixão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu me liberto e me entrego ao meu amor. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Agora faço uma respiração profunda. Permita-se sentir a liberação desse sentimento. E agora eu quero que você me diga aqui nos comentários como que você se sentiu depois dessa prática. Me conta aqui qual que era o nível, o parâmetro aí de dor que você sentia no início da prática e qual foi o parâmetro que você ficou aí de 1 a 10 no final da prática. E se você sentir que ainda está sentindo um desconforto emocional depois da prática, você pode repetir, né? Pode colocar aí para repetir o vídeo, para fazer a prática novamente. Talvez seja necessário você fazer mais algumas rodadas para que você possa ir reequilibrando, né, o seu emocional, liberando essa dor. Também pratique, né? Assista o vídeo novamente se você sentir no seu coração e se conecte com outra memória, né? E vá fazendo outras vezes, outras rodadas, para que você possa liberar essas memórias, né? A forma de nós nos libertarmos desses padrões, dessas feridas emocionais, é nós olharmos para esses sentimentos, liberarmos essa dor, curarmos e restaurar o nosso amor próprio, né? Então, a aceitação e o amor próprio é o caminho da cura dessa ferida emocional da rejeição. Se sinta acolhido aqui no canal, é um espaço seguro para você. Me conta aqui nos comentários como que você se sentiu. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da ferida emocional do abandono. Conto com a tua presença aqui. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!